Olá a todas e todos, este é o podcast Sociedade e Escola. Sim, você não está no lugar errado. A gente mudou de nome, de identidade visual. O assunto aqui hoje é o lançamento conjunto de 2 livros, produções de 2 professoras Curumim. Na pedagogia Freinet, parar, refletir para analisar o que acontece no chão da escola é parte do trabalho do professor. A realidade social é o ponto de partida do aprendizado, e o ambiente escolar não é neutro. Ele é onde se dá o primeiro encontro da criança com a sociedade. É neste espaço, atravessado por questões sociais, culturais, econômicas, tecnológicas, que se dá o trabalho da professora e do professor. Todos esses fluxos e forças não podem passar desapercebidas de um ensino comprometido com o pensamento crítico, com a autonomia, enfim, com uma educação emancipadora. De portas abertas à vida e à diferença, a pedagogia Freinet e a inclusão, e o texto livre como instrumento pedagógico na alfabetização de crianças, são 2 potentes reflexões frenetianas que iremos tratar agora no podcast Sociedade e Escola. Para debater o tema, Sociedade e Escola tem a satisfação de contar com a presença de Guilherme Duval Toledo Prado, professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp e coordenador do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada, e o Guilherme também é diretor associado da Faculdade de Educação da Unicamp. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Gláucia de Mello Ferreira, doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp e diretora pedagógica da Curumim. Gláucia, bater papo no podcast com você tem sido fundamental para compreender o papel da escola. E eu agradeço muito a você estar aqui organizando esse trabalho com a gente. Agradeço também demais a presença do Guilherme, amigo, companheiro, professor. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço, Glaucia. Muito bom estar aqui com você e com a Ana Flávia. Muito bom. Ana Flávia Valente Teixeira Buscariolo, mestra pela Faculdade de Educação da Unicamp e coordenadora pedagógica da Curumim. Ana Flávia, conhecer sua pesquisa sobre o texto livre como força de expressão de alunas e alunos será um privilégio. Eu agradeço o convite da Gláucia, do Guilherme, do Lupe, todos aqui que estão nesse podcast. Obrigada. Vai ser um bom bate-papo. Muito bom, Ana, bater papo com você também. Obrigada. Os 2 livros são resultado da pesquisa na Unicamp. A Gláucia e a Ana Flávia vão apresentar para a gente os livros e o que levou cada uma delas a investigarem os temas inclusão e texto livre. E a gente vai começar com a Gláucia. Mas Guilherme e Ana Flávia, fiquem à vontade para contribuir. Gláucia, pediria que você apresentasse para a gente, então, o livro e a razão que levou você a investigar o tema da inclusão. Bem, esse livro, na verdade, ele é o resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi lá em 2015. E ele é o fruto desse trabalho com a pedagogia Freinet na Escola Curumim e pensando, olhando para as indagações que eu fui tendo sempre ao longo da vida profissional, como uma pessoa que esteve sempre engajada num projeto de transformação da educação, porque a Escola Curumim foi sempre uma escola que quis implementar a pedagogia Freinet, desde lá os seus primórdios, e foi se firmando cada vez mais e se aprimorando na implantação dessa proposta, desse projeto pedagógico que é inovador e que é um projeto que desconstrói, né, por vários ângulos, aquele modelo tradicional. E essa vida profissional que eu fui, né, tendo e me engajando nesse projeto e me encantando muito, cada vez mais com o Freinet, isso sempre me trazia essa pergunta, por que é tão difícil mudar a escola?
eu pensava, puxa, Campinas é uma cidade grande, por que não tem quase escolas alternativas, vamos dizer, né? Por que é tão difícil transformar a educação, transformar essas práticas da sala de aula tradicional que a gente vê? Essa pergunta me atormentava tanto que eu achei que eu tinha que ir fazer um estudo um pouco mais aprofundado sobre isso. No doutorado, eu acabei me aprofundando no estudo sobre a história da escolarização, para entender como é que essa instituição que a gente vive hoje, quase que como um dado de realidade imutável, como que ela se formou. E para descobrir que ela não foi sempre assim. Ela não foi sempre essa escola tradicional, fechada, e aí com aquelas características que eu coloco ali, né, que eu fui destacando na tese. O fato de ser um modelo que é todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, todo mundo virado de frente para a lousa, todo mundo fazendo a coisa, tendo que ser muito igual, homogêneo, né? E seriado. E aí descobrir isso foi me dando um pouco mais de elementos para apontar as possibilidades de mudança dessa educação, dessa escola. E foi isso que aí eu fiz, e a segunda parte toda do trabalho, ela é a apresentação de algumas técnicas, entre muitas aspas, técnicas da pedagogia Freinet, que transformam a sala de aula, trazem para a sala de aula uma outra dinâmica, um outro jeito de trabalhar. Não é mais todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E quando a gente tem essa outra conformação da sala, a gente tem a possibilidade de atender a todos, porque cada um está fazendo aquilo que ele quer, pode, que escolheu, que está curioso e interessado, cada uma das crianças ali, podendo dar vazão, dar curso à sua curiosidade. Isso transforma muito o modo como as crianças vão se apropriar do conhecimento. E isso é Freinet, né? Então, acho que, assim, para resumir um pouco o que é o trabalho que eu fiz, é isso. Partindo dessa pergunta, por que é tão difícil? Eu fui procurar a gênese dessa escola, entender que ela se formou assim, um modelo tradicional, porque a sociedade, ao longo da história, influenciou a formação dessa escola, e que, para mudar, a gente precisa não só querer mudar, mas também saber como mudar. E acho que aí é a pedagogia Freinet que traz muitas boas respostas. Então, Gláucia, eu acho que assim, uma coisa que me chama a atenção não só no trabalho da Escola Curumim, não só no trabalho das professoras e professores, né, mas também inscrito em algumas reflexões que diferentes professoras frenetianas fazem, né, o quanto que essa materialidade, né, proposta pela pedagogia Freinet, seja na organização dos espaços, né, nessa possibilidade de diferentes instrumentos servirem a diferentes sujeitos numa mesma situação em sala de aula, né, o quanto que isso favorece, né, a partir do olhar da professora e do professor, essa construção singular, né, do processo de aprendizado das crianças, e como que isso vai sendo sabiamente, né, pelo diálogo, pela roda de conversa, vai se construindo, vai se possibilitando que essa atividade singular do sujeito em seu processo de aprendizado possa ser compartilhada. Então, acho que uma das coisas mais bonitas da pedagogia Freinet, e você enfatiza muito isso
no seu livro, e felizmente a Ana Flávia também, no texto, na reflexão que ela faz, né? O quanto que esse compartilhar a própria reflexão a partir do diálogo com o livro, o diálogo com uma situação da experiência vivida, o diálogo com uma questão feita por uma criança, como que isso, ao ser compartilhado, vai construindo a possibilidade, no diálogo, de um conhecimento muito potente para a vida, né? Não para uma resposta numa prova, mas que efetivamente se instala, né, como resposta quando a gente tem, isso eu sempre fico emocionado quando vejo nos murais da Curumim, né, aquele painel maravilhoso, porque aquilo é a resposta das crianças. Então, realmente é muito bonito isso no seu trabalho com a inclusão, com a reflexão, no trabalho da Ana Flávia também, mas fundamentalmente no trabalho de todas as professoras frenetianas, né? Isso é muito valoroso. Eu estou tendo a oportunidade de ter minha experiência docente na universidade, né? Com a participação da Thais Tikachuk, né? Que está como minha estagiária, né? Enquanto fazendo doutorado. E é muito rico, né? Como que uma profissional, né? Que saiu da faculdade, que teve toda essa oportunidade de aprendizado, como vocês proporcionam, né? Para os diferentes cursos que a Curumim faz, mas fundamentalmente por essa radicalidade ao respeito às diferenças e à diversidade, né? Então, queria dar início a essa conversa falando um pouco desse grande comprometimento que vocês, professoras frenetianas, e principalmente a Escola Curumim, têm. Ô, Guilherme, posso te falar uma coisinha? Eu acho assim que outro dia nós tivemos a festa da primavera, agora esse sábado tivemos a festa dos Jogos da Amizade, e aí estava conversando ali com umas professoras, estavam naquele bate-papo pós-festa, e eu falei, olha, aqui na Curumim, as festas e as coisas, elas, é, elas estão tão organicamente impregnadas na vida da escola que a gente, quando vê, a festa já está pronta, as crianças já fizeram, já montaram aqueles painéis, já encheram as paredes de belezas. Eu sei que você chorou aí, Guilherme, e nós também. A gente sempre chora de emoção, de alegria, porque é ver a criança trazendo mesmo a sua resposta, né? Essa materialidade que você falou. Obrigada por isso, obrigada mesmo. Essa materialidade da pedagogia Freni. Hoje, outro dia, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que, numa escola lá, as coordenadoras fazem o mapa de sala e definem onde as crianças vão sentar. Eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou coordenadora lá, porque eu não ia saber fazer mapa de sala das crianças. As crianças precisam trabalhar, elas têm que... Não vou querer botar cada uma sentadinha na sua carteira. Esse fazer de professor, né, Guilherme? O professor é uma profissão tão difícil, né? Então, mas assim, eu vejo, Glaucia, que a gente está num momento bastante delicado, né? Principalmente as professoras e os professores das diferentes instituições educativas não estão vivendo, né? Diferentes, vamos chamar assim, imposições, né? Muito, muito aviltantes à profissão docente. Hum. Mas eu tenho visto, né, que nos pequenos nichos, né, infelizmente, né, nas brechas que algumas professoras conseguem construir, e é bem importante conversar isso, né? Felizmente a Ana Flávia vai poder ter um outro livro para falar sobre isso, né, Ana Flávia? Quando elas estão juntas, elas constroem uma possibilidade muito rica, né? E eu acho que essa vai ser a saída das professoras em diferentes lugares do Brasil.
estarem juntas, construindo conhecimento com as crianças, sejam elas bebês, crianças pequenas, do ensino fundamental 1 ou 2, ou mesmo os adolescentes do ensino médio, porque a saída vai ser essa, né? O trabalho coletivo, a construção coletiva, mas a importância da materialidade do trabalho, né? Um material, algo que exponha, que faça circular esse saber e esse conhecimento que as crianças com as professoras produziram. E isso não tem melhor exemplo do que você acabou de dizer, né? Diferentes festas da Curumim, o quanto que a materialidade do trabalho das crianças diz do processo de aprendizado delas, né? O papel do professor, o trabalho do professor, lindo e maravilhoso que realmente a Curumim faz. Eu sou o pai Curumim, né? Fã Curumim. Mas quando eu olho outras escolas, né, eu vejo como é que fica o professor numa situação em que a regra é a exclusão. Quer dizer, como é que um professor pode se comportar dentro de uma escola e transformá-la a partir do papel de professor? Como é que isso é possível, né? Acho que a Ana Flávia podia conversar um pouco sobre. Isso que eu acho que ela pode. Eu acho que é pelas brechas, né, como a gente vai falando. Eu sou da Curumim coordenadora, mas também sou professora da escola pública. E muito pelas brechas a gente vai escapando, né, e dando conta de fazer o que a gente acredita. A Curumim é um grande lugar de formação, a gente sempre fala isso. Na rede, como parceira de trabalho de formação, eu tenho inclusive a Aline, que foi professora da Curumim, então a gente tem orgulho de dizer, né, que a gente aprendeu um frenê na Curumim e tem esse compromisso com a educação pública de levá-lo para a escola pública, que foi o que ele também preconizou. E aí, não é uma escola, as escolas públicas, as escolas que a gente encontra por aí, não são escolas frenê. Não tem a estrutura material, inclusive, que a gente tem na Curumim. Mas a gente tem o ideal. Uma vez professor frenê, sempre, não tem como você fugir, né? E aí a gente vai cavando espaços mesmo, buscando parcerias, como o Guilherme falou, encontrar um parceiro, uma parceira que dá a mão e vai junto, já não estamos sós do frenê, é isso, porque sozinho é muito difícil. E isso é muito frenê, né, também, porque ele criou um movimento, ele não patenteou uma pedagogia, ele chamou companheiros para caminharem juntos. Então, eu acho que a saída como o Guilherme falou, é coletivo, nas brechas e construindo esses espaços de resistência. O trabalho do professor é essencialmente um trabalho de resistência o tempo todo. Acho que é por aí. É verdade. Acho que isso que a gente está fazendo aqui é um pouquinho também, um pouquinho, mais uma gotinha aí nesse oceano de esforços, né, para devolver alguma dignidade a essa profissão também, né? Reconhecer isso que a Ana Flávia faz é muito bonito, porque ela está sempre em reunião lá com professoras de várias escolas, da escola dela e de outras escolas públicas, fomentando e fazendo isso, né, Guilherme? Vocês se apoiam, né? Assim, na hora que chega e pode falar, olha, fiz tal coisa na minha sala de aula. Isso, às vezes, é quase uma confissão, né? Fiz tal coisa. Assim, ou é uma dúvida, uma inquietação, né? Trazer para um coletivo acolhedor, um coletivo cooperativo, faz muita diferença, né? Com certeza. E aí, assim, quando a gente vê as estudantes, né, no curso de pedagogia, né, vendo que trabalhos como o da Ana Flávia, da Thaís Tkachuk e de outras, né, diferentes professoras Frenê, que, né, tanto em várias partes do Brasil, elas vão percebendo que é possível, né, como eu sempre digo, dá trabalho, com certeza, né, mas é um trabalho com as crianças, não é contra as crianças, né? E nesse trabalho com as crianças, como que no diálogo, né, que isso vai sendo construído com elas, como que a gente também vai, porque
responsável pelo processo de produção de conhecimento, dialogando com os conhecimentos da cultura, inclusive aqueles que estão no currículo, né? Mas o que é mais bonito, em diferentes trabalhos das professoras frenetianas que eu conheço, como que o currículo é algo pequeno frente às demandas que as crianças fazem na construção coletiva, entre elas e com a professora, né? Então, isso sempre me chama a atenção. E as alunas falam, mas como e quem que fez isso? E aí a Thaís, por exemplo, falando, foram as crianças que foram trazendo e fomos fazendo juntos. Mas isso é conteúdo daquele ano? Mas o conteúdo é pequeno frente ao que as crianças querem aprender. Então isso é muito bonito, né? É muito, o nível de profundidade que elas vão atingindo, né? Como que elas vão chegando. E essa gestão compartilhada, né? O Guilherme fala das estagiárias, eu estou com uma estagiária muito querida, inclusive, e ela fala isso, a gente tem mostra cultural na escola no mês que vem, e ela veio me perguntar qual que era o mapa de sala dessa mostra. Eu falei, eu não sei ainda, a gente vai construir junto. Ela, mas eles escolhem. Eu falei, eles vão me ajudar, porque eu não sei ainda o volume de coisas, o que vai ser um painel, o que vai ser uma construção. Ela fala, nossa, a gente vê na faculdade muito do que não fazer, e daí eu lembro muito da Mafê falando disso, né? A gente aprende o que não fazer, mas aí o que coloca no lugar, e ela traz isso muito forte, de como estar numa sala Freinet mostra a materialidade que o Guilherme falou de agora eu estou vendo o que fazer, tenho o que fazer, né? Confiar nas crianças, sair desse lugar de que eu preciso saber tudo enquanto professora, né? Então é muito legal também esse lugar de formação que é para as professoras, é para as estagiárias, é para as crianças, o verdadeiro canteiro de obras e o lugar de trabalho que o Freinet sempre nos ensinou, né? Acho que é muito por aí. Quando a gente fala que é uma pedagogia da cooperação, eu sempre falo isso, né, Ana? Não é uma cooperação que a gente fica fazendo um discurso para as crianças, ai, cooperem. Não, a professora pede a cooperação das crianças com ela, né? E aí, turma, o que é que nós vamos fazer? Como que nós vamos avançar nisso? Essas perguntas mobilizam o interesse das crianças, mobilizam a responsabilidade também, porque uma coisa que a gente tem sempre medo é que vire aquela pedagogia do laissez-faire, as crianças só fazem se quiser, se não quiser não fazem. Isso não tem nada a ver com a pedagogia Freinet, né? A gente sempre repete e enfatiza isso. Aí é uma pedagogia em que as crianças se responsabilizam pelo seu processo, né, de construção do conhecimento, de aprendizagem. É outro viés. E é bonito isso porque quando a gente vê, né, no processo de trabalho das crianças, tem um comprometimento com seu outro colega, né? Então a gente pode perceber, principalmente no trabalho que eu acompanho mais, gosto mais, né, das professoras alfabetizadoras, né, o quanto que elas constroem um clima de trabalho que os estudantes vão se apoiando, né? E que um vai ajudando o outro, seja na construção de compreensões de leitura, seja na construção das compreensões de escrita, nas diferentes hipóteses que as crianças fazem, os diferentes trabalhos, mas porque foi construído, né, a partir da vida das crianças, tem um significado, as crianças se empenham não em ficar decorando fonemas, sons, aquelas coisas malucas agora que está com, né, com a tal da fluência leitora, infelizmente adotada pela escola do Estado, mas elas se comprometem com uma palavra com sentido, uma palavra que modifica, que se compromete com o próprio aprendizado, né? E elas aprendem muito mais, e aprendem a ler e escrever de maneira muito diferenciada, muito mais crítica, né? Então isso é muito bonito de ver. Eu acho que o professor o Guilherme acabou de abrir espaço para o trabalho da Ana Flávia, né, Flávia? Isso, um gancho, puxar exatamente daí. Porque o meu interesse em pesquisar o texto livre como instrumento de alfabetização começou
na minha primeira turma da Curumim, que era a primeira série ainda, na época, eu estava recém-formada e eu ficava maravilhada e falava muito para a Glaucia, que me orientava. Nossa, parece que a teoria do Vygotsky, a coisa do desenvolvimento proximal, das interações, parecia que eu via materializar ali nos instrumentos do Enem, na criança escrevendo, na criança no ateliê. E isso virou um problema de pesquisa antigo. Mas aí fui tendo a experiência, a prática, né, muita coisa acontecendo, me formando professora. Só quando eu cheguei na escola pública, em 2010, que eu formalizei esse projeto, que daí, na ocasião, tinha... a Smoke estava na minha escola fazendo uma pesquisa e se tornou minha orientadora. E aí, essa questão de aproximar Freinet e Vygotsky, olhando para o repertório de instrumentos do Freinet enquanto potencialidade mesmo, e aí focando no texto livre, surgiu daí, né? Surgiu não, consolidou mesmo, surgiu lá no começo das minhas experiências de professora, mas se consolidou na sala de aula da MF, quando eu acompanhei uma turminha de primeiro para segundo ano, e observando mesmo toda a variedade de produções que eles tinham, contextos muito diferentes, situações de bastante vulnerabilidade, e o quanto essas escritas traziam uma riqueza, né, de elaboração, de hipóteses, e o que isso foi virando um mundo, tanto que eu queria trazer 27 casos para minha dissertação, e aí a gente conseguiu fechar em 7. Eram 5, mas tinham 2 ali que eu fui... Não, esses eu quero trazer, para olhar para essa produção, né, escrita das crianças, e o quanto esse lugar de autoria, especialmente para as crianças das filhas de trabalhadores, o quanto isso foi significativo, né, e uma alfabetização que faz sentido, que é diferente disso que o Gui acabou de falar, né, de ficar com consciência fonética, leitura de palavras que não existem, umas coisas que são muito sem pé nem cabeça, né, sem sentido nenhum. Foi por aí o caminho. E eu acho que vamos chamar assim, esse empenho, né, de a, a a partir das rodas, né, da atenção que vocês, professoras, têm sensivelmente, né, a partir da vida das crianças, o quanto que cada acontecimento pode se tornar um motivo para um certo grupo se envolver numa produção escrita em que ela faz pesquisa, vai buscar, conversa com as diferentes colegas, né? Conversa, claro, com a professora, mas não só. Eu acho que é bonito no trabalho da Ana Flávia e de outras professoras é que elas envolvem muitos outros sujeitos, seja na própria escola, seja em correspondências, né, interescolares ou até com crianças de outros países, né? Porque a gente já viu diferentes experiências com crianças na Argentina, no México, no Peru, que eu já tive a oportunidade de acompanhar. E as próprias crianças vão compreendendo as diferentes nuances do trabalho com a leitura e com a escrita e vão fazendo um uso muito significativo vão se apropriando disso a partir do seu próprio repertório. Mas quanto mais as professoras ofertam, né, diferentes possibilidades leitoras, diferentes possibilidades de escrita, quanto que elas vão se empenhando em aprimorar isso, né? Então, acho que isso é muito bonito no processo de trabalho da pedagogia, Freinet, e fundamentalmente quando a gente tem a oportunidade, né, de estar próximo, por exemplo, na onde a Ana Flávia trabalha, e ver que, né, isso vai se aprimorando nos diferentes anos de trabalho, com professores que vão se apropriando, às vezes, de um ou outro instrumento, né, Ana? Não todos, mas que, fundamentalmente, isso me chama muito a atenção. Eu vi o trabalho que o Fernando e a Juliana apresentou dos estudantes e que, coincidentemente, né, são fomentados pela perspectiva do texto livre do Freinet, o quanto que as frases, elas não são modelares, né? Elas são muito singulares, revelam muito da característica do sujeito, do seu lugar, da sua territorialidade. Então, as crianças escrevendo sobre os personagens do bairro ali, né? Pessoas que, inclusive, eu conheci, isso foi muito marcante, porque isso revela o quanto que cada criança vai se associando a esse universo, né? Isso fica muito bonito, fica muito diverso, né? No mesmo tema, como que você tem uma diversidade de textos que falam da singularidade, né? Por isso falam de um processo, né, retomando o tema da Glaucia, de um processo de inclusão muito radical, que aceita todas as diferenças, aceita todas as limitações,
mas que fundamentalmente potencializa a construção do conhecimento com os sujeitos, as professoras e os estudantes. Com os estudantes, você falou uma coisa também, Guilherme, que me lembrou de uma coisa que eu também retomo na tese, que é disso que vocês estão falando aqui, né? É assim, como tornar a aula um lugar em que o acontecimento possa acontecer, possa ocorrer. Aí a gente está falando do conceito do Deleuze, né, o filósofo, que fala do acontecimento, e a gente reconhece no Freinet essa construção de um ambiente de sala de aula em que a aula é um acontecimento. O acontecimento em Deleuze, só para a gente, né, falar a mesma língua, é essa coisa que se nos passa, né, que nos toca, que nos afeta de uma forma imprevista, profunda, transformadora às vezes não, mas que toca, né? Acontecimento que toca. E a gente vê um modelo tradicional de educação pautado pela repetição, pautado pela produção de uma rotina engessada, enrijecida, né? Voltando ali no exemplo em que as coordenadoras fazem um mapa de sala onde as crianças devem sentar, como elas devem viver ali dentro daquele espaço, que seria um espaço de trabalho, como elas devem viver como robôs que repetem consignas, que repetem ordens provenientes da professora, mas que vem da cabeça da coordenadora, que vem da apostila, que vem não sei de onde, né? Não tem nada a ver com a criança. Eu acompanhei muito o trabalho da Ana Flávia e o livro dela, e ficou muito bonito, porque além dela trazer essa coisa de como é que vai se construindo a alfabetização e tudo isso, ela traz a vida das crianças ali então ela bota outras cores que são as cores da vida da escola, né? A escola real de verdade é assim, e é cheia de contradições. E isso é bom, isso não é ruim. Ruim é a gente querer fazer das crianças pequenos robôs que repetem uma apostila, que repetem né, um saber produzido lá fora, sem nenhum significado na vida da criança, né? E aí hoje, cada vez mais, né, o trabalho de professoras com esse compromisso, como a Ana e outras, né, dentro do contexto da sala de aula, é fundamental porque com esse processo de digitalização da vida, né, o encerramento da vida numa plataforma, num celular, compartilhar aquilo que se sabe, conversar sobre o que não se sabe, expor, construir opiniões, esse vai ser o espaço da escola, né? E as professoras frenetianas, elas vão ter um rico material para produzir muito conhecimento, desde que com respeito às próprias individualidades, mas num respeito nas próprias individualidades, numa ação participativa, num contexto coletivo participativo, onde um comum pode ser construído a partir de um acontecimento e isso gerar novas produções de conhecimento, né? Porque é a escola, vamos chamar assim, revolucionária, aquela escola que não segue um conteúdo, não dá um conteúdo, mas que constrói acontecimentos para que os sujeitos possam participar, conversar, construí-los, e isso gerar novos conhecimentos para uma vida em comum, porque essa vai ser a saída da escola pública, com certeza, e de qualquer escola.
Ô, Ana, me permita, eu acho que seria a sua vez de falar e tá mesmo bom de você falar. Só deixa eu falar uma coisinha que eu acho importante aqui. É que o Guilherme lá com o GPEC e a Corinta, né, que criaram esse grupo, tem feito, meu mestrado eu fiz lá no GPEC, tem feito um trabalho que é muito importante, que é justamente esse, é de recuperar a importância dessa profissão, né, Guilherme? Isso é precioso, isso é muito importante nos dias de hoje, em que a gente está vendo que a professora, o professor estão apanhando dentro da sala de aula, porque corrigir um aluno, né, recuperar essa dignidade, essa importância da complexidade dessa profissão, é um trabalho que eu vejo ali o GPEC levar com muita propriedade. Combina muito com o Frenê, porque o Frenê também criou um movimento e tal. Mas é muito importante isso. Com certeza. Mas a gente não faz sem as professoras como a Ana Flávia, que estão ali no chão da escola, Que tá porque são elas que, né, que vão nos ofertar toda essa complexidade para a gente pensar junto, né? E esse pensar junto que é o que nos fortalece, enquanto professores na universidade ou qualquer professor em qualquer profissão. Mas fundamentalmente porque a gente faz com os estudantes, sejam eles bebês, crianças pequenas, adolescentes. Ou sejam elas professoras em formação, né? Que também é um trabalho, né, de relação aí, de construção. De professor, né? De professor Frenê, especialmente, nesse lugar de a gente não vai sozinho, a gente sabe, né? É o que a Glaucia falou lá no começo, é uma cooperação que é de verdade, porque não é falar sobre cooperação, é você, professora, cooperando com a sua colega professora, né? Porque vem aqui ver na minha sala, ou me ajuda aqui. Não tem competição entre professores Frenê. Não cabe, né? A gente está ali aprendendo junto. Eu lembro do meu primeiro ano de professora na Curumim, eu ficava no período oposto, que era de manhã, na sala da Mariana, outra professora, para ela me ensinar, para aprender, né? E em nenhum momento ela ficou preocupada que eu ia, sei lá, tirar o lugar dela, né? Por ser uma escola particular. Ela abriu a sala e a gente foi pensando junto. Então, eu acho que é esse lugar genuíno de cooperação, né? De que a gente precisa fazer que a gente não faz nada sozinho. A própria forma de comportamento das professoras é um aprendizado para o aluno, na verdade. Né? A gente está fazendo, está construindo um ambiente, né? Acho que é isso que está, de fato, acontecendo. É muito bom. É bebendo do ambiente e fazendo do ambiente algo melhor para se viver, algo que é possível fazer das relações melhores que se tem ali, né? É muito bom. Olha, Guilherme, queria te agradecer de estar aqui com a gente. Agradecer a Ana Flávia, Lupe, esse trabalho que a gente fez aqui coletivo, que gostoso. Que bom isso. Também gostei, muito. Fiquei muito feliz. Gente, obrigado pela participação. Amei. Acho que todo mundo aqui vai amar. Os nossos ouvintes também vão adorar esse novo formato. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado por tudo. E, pessoal, por favor, vamos curtir, compartilhar e principalmente comentar. Comunidade, comente, porque é importante, porque dessa forma você orienta o trabalho da gente de usar a tecnologia para estar junto das famílias, junto dos pais, das mães, levando esse conhecimento, essa visão, e nós queremos ouvir de vocês o que vocês têm para dizer, para a gente poder construir junto, como acabou de ser o teor dessa conversa com os professores aqui. Muito obrigado, gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ana. E obrigado, Glaucia, mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até uma próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Então, pessoal, encerramos aqui o episódio Pedagogia Frenê, Texto Livre, Inclusão, Produções Singulares de Professoras. E, olha, coloque aí na agenda, dia 2 de dezembro, às 18h30, na Faculdade de Educação da Unicamp,
tem o lançamento dos dois livros, tanto o livro da Gláucia, De Portas Abertas à Vida e à Diferença, e o livro da Ana Flávia, O Texto Livre como Instrumento Pedagógico na Alfabetização de Crianças. Vale a pena conferir e contamos com você, com a sua presença lá. O Coromim também vai estar cantando lá. É mais uma oportunidade de mostrar a arte que sai desse ambiente maravilhoso que é realizado, produzido dentro da escola Curumim. Até lá!